minha alma cativa. E é nesse super clima de alta astral que nós estamos começando o Papo Café e Arte com o mês da diversidade, o mês de junho. Gente, estou aqui com essas três figuras importantíssimas no cenário LGBT. Johan começou com essa cantoria maravilhosa. Ele é cantor, bailarino, drag queen, né? Bem-vindo, Johan. Obrigada por aceitar o nosso convite. Parabéns, super talentoso. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre ele, que fez ainda recentemente, né, o espetáculo. Conta um pouquinho pra gente rapidinho. Cazuza Cazuza. Sim, fiz parte do elenco. Foi muito especial poder contar um pouco da história através da música, né, desse artista LGBT, né, que revolucionou o cenário da música brasileira. Johan começou em 2021 realmente no cenário, né, Johan? Sim, eu já cantava desde muito jovem, mas na cena em Belém foi em 2021, em uma parada LGBT. Daqui a pouco a gente vai conhecer mais um pouquinho sobre ele vai contar sobre como o cenário LGBT dentro do espaço musical, do segmento musical cultural. Estamos aqui também com o Gemerson, né, Garcia, popularmente conhecido como GG. Por que GG? Pois é, e na verdade tem um erro aí que as pessoas, o meu nome começa com J e acabaram me chamando de GG pensando que esse som de Gemerson era com G. E acabou ficando como GG. Aí no meio, nesse cenário aí, a maioria me conhece como GG. E a fotografia, como surgiu? Pois é, na verdade eu sempre fui apaixonado por fotografia. E em 2008, essa minha paixão por fotografia me fez criar uma mídia. A gente não existia uma mídia direcionada à nossa comunidade. E aí nasceu a VIPs, pioneira, depois dela vieram outras, tantas outras. Mas a gente é o primeiro a fazer essa história aí direcionada a esse público aí. O GG tem muita coisa para contar para a gente. Como foi que ele teve essa ideia de criar a revista, né, que é um veículo de comunicação tão importante, já que também ela é a nível de eletrônico, né? E a gente sabe ela funciona só lá mesmo, na verdade. A gente não tentou, até porque também hoje já não funcionaria mais. Tudo é tão rápido que não teria mais como. A informação é assim. O foguete é tudo, então não tem como a gente botar em... Tipo, que a notícia hoje, amanhã já passou, já é outra história. É verdade, a velocidade da internet, né, ela faz com que a propagação de uma notícia ela aconteça em segundos. Daqui a pouco ele vai contar pra gente como é a revista, quais são os temas que eles costumam abordar, como é que ela está dividida e quem participa dela também. Estou aqui também com a Letícia Moraes, advogada. Bem-vinda, Letícia. Muito obrigada pela oportunidade de estar falando aqui. Letícia, ela faz parte da ONG Olivia, né? Conta pra gente o que é a ONG. Bom, eu faço parte da ONG Olivia, certo? Sou advogada, mas lá dentro a gente trabalha também com ações de prevenção de saúde, também fazemos orientação jurídica, e isso fica a meu cargo, né? Estou há pouco tempo na ONG, mas está sendo um prazer enorme estar lá trabalhando, porque apesar da ONG ser essa organização não governamental, a gente também atua dentro do movimento social, o movimento LGBT. Então vocês viram que o programa hoje está maravilhoso e bora lá se aprofundar mais sobre o tema tão importante que é a diversidade e o respeito que nós devemos ter com todos. Johan, conta pra gente quais são as tuas dificuldades que tu vê durante esse período da tua carreira por ser LGBT. É lógico e infelizmente que existe, né, o preconceito e tudo mais. E por que ele precisa se montar para se expressar artisticamente? E tô falando aqui, lógico, né, do meu corpo drag, porque é a minha expressão artística, e muita gente confunde a drag queen com o gênero. Não é. Drag queen é uma expressão artística que você, como uma mulher cis, pode também ter, se você entende que dentro de você existe essa expressão, né? Então, eu encontrei preconceitos baseado na imagem feminina, né? Porque isso também tem a ver com machismo, né? Porque o feminino sempre é um incômodo, assim. Então, é um rapaz feminino, então foi aí que eu encontrei preconceitos. Mas também é
algo que me faz ser muito empoderado, né? A arte drag me faz ser empoderado demais. Então, ainda que exista esse preconceito, eu continuo resistindo. E eu entendo que existe uma resposta boa quando a gente se posiciona. As pessoas passam a compreender o meu corpo. Eu tenho outras amigas drag queens cantoras, por exemplo, que eu sou apaixonado, que é a Tiffany Boom, a Scarlet Queen, que elas cantam mais, se expressam mais dentro da nossa comunidade, né? O nosso público conhece elas mais. Eu canto, como eu canto mais MPB e rock nacional, eu canto mais para um outro público mais velho, heterossexual, de todos os lados, direita e esquerda. E eu acabo resistindo, como resisto, acabo recebendo essa resposta positiva, sabe? E às vezes eles olham estranho, e aí o show vai passando e tal. No final do show eles já estão falando assim: nossa, gostei muito do teu trabalho. Então acho que como tu falou no começo, né? É a gente poder falar mais, conversando antes aqui, né? Falar mais para que as pessoas entendam que não existe nada de estranho aqui. Só existe alguém expressando a sua arte, a sua verdade. Eu acho que é isso. A verdade, no final das contas, ela acaba vencendo qualquer preconceito, a sinceridade de quem a gente é. Johan, quando foi que tu se descobriu realmente? Eu gosto de mim desse jeito que eu sou. E quais foram as tuas dificuldades em relação à família e amigos? Mas, de me descobrir drag ou drag LGBT? Enfim, todo esse cenário da mudança. Bom, eu sempre fui uma criança viada, né? Sempre fui uma criança afeminada. Fui muito, lógico, repreendida, bitolada por conta da sociedade machista. Que aí a gente acaba, com o tempo eu vou entender que a gente acaba refletindo isso. LGBT ou não, você acaba refletindo o machismo, né? Então, no começo eu tinha muita revolta, assim, que a minha família faz isso que nem rapaz, que nem homem, não sei o quê. Mas aí com o tempo a gente entende que a nossa família também é vítima, né? Tanto quanto, lógico que isso não justifica nenhum preconceito, né? Mas a gente está num sistema que cria famílias baseadas na normatividade, numa normatividade que é hipócrita, na verdade, porque não existe, né? Eu não ser normal porque eu sou LGBT, eu sou normal. Então, para mim foi difícil ter que lidar com essas questões sociais que são enraigadas, mas eu sempre fui rebelde, né? E eu não me arrependo de ser rebelde, eu adoro ser rebelde, porque hoje em dia a minha família me apoia super. Se tu for entrar no perfil da minha tia, é a minha cara maquiada no Facebook dela. Porque hoje em dia já é o que eu estava falando de resistência, de mostrar que o meu corpo existe, sendo LGBT, drag queen e tudo mais, e é normal, é a minha expressão artística. E aí hoje em dia é totalmente diferente, assim, o quanto que eles me recebem, e é muito legal. Respeito, né? Sim. Respeito e aceitação, na realidade. Acredito que nós, né, eu digo nós, a sociedade, estamos enraizados de uma cultura, como tu falaste, exatamente, machista, né, antiga, em que devagar nós estamos conseguindo considerar e respeitar o espaço do outro, né? E do jeito que cada um quer ser, né? Se quer ser alto, gordinho, magrinho, acho que cabelo curto ou longo, a gente deve realmente aceitar e entender o espaço do outro. GG, me diz, como foi que surgiu essa ideia de criar a revista VIPs? Pois é, a VIPs nasce em 2008 e ela nasce a partir do momento que a gente, eu vou colocar como exemplo a Parada de Belém, que é uma das maiores hoje. E a gente tinha uma notícia lá, inclusive tem essa crítica. Eu lembro que uma das paradas de Belém lá, né, nesse período de 2008, colocaram, acho que foi uma mídia bem conhecida daqui, um jornal bem conhecido daqui. Ele falou, aconteceu ontem a maior parada, tudinho, e quando foram colocar uma foto, acabaram botando uma pessoa que inclusive não era aliado nosso, era alguém ligado a político, e era uma das pessoas que a gente não suportava, ao contrário, era um grande usurpador, e saiu no Liberal. Isso deu maior problema, inclusive, com a comunidade,
E Repercutiu repercutiu e foram atrás. Olha, vocês colocaram uma nota lá, falaram da parada, mas em compensação, quando foram colocar a imagem, não tinha nada a ver com a pessoa que nos representa. Então, aí, nesse momento, a Vips, tipo, bora criar uma mídia. A gente já tinha essa ideia, porque quando eu cheguei, já tinha uma pessoa que já tinha essa ideia de criar uma mídia totalmente voltada a LGBT e que a gente falasse de nós para nós, que a gente fosse o protagonista. E a gente criou a Vips, a gente, em massa, começou a publicar foto, não só uma, tipo, os meios de comunicação colocavam no dia seguinte uma foto na página do jornal, uma foto de destaque, e lá dentro você ia procurar, era uma fotinho só. Aí a gente bora criar uma que fale da gente do começo ao fim, que a gente seja protagonista, que a gente fale de tudo o que aconteceu, de quem estava em cima do trio, de quem estava lá embaixo, das pessoas, e aí nasce a Vips, entendeu? E a gente precisava de uma mídia como essa, vieram depois e assim, super parceiros, porque eu não posso dizer que nenhum foi inimigo, que a Vips teve problema com nenhuma, porque quanto mais vieram, mais somaram. Depois da Vips vieram várias, umas ainda estão por aí, outras já não. E é isso. Eu acho que é de suma importância para a gente, porque a gente vira protagonista da gente mesmo, a gente não precisa de outras mídias. É bom ter outras mídias, mas a gente precisa ter as nossas, as que falem da gente, que falem na nossa linguagem, entendeu? E quais são as colunas que vocês têm dentro da revista, que são mais... A gente sabe que depende do conteúdo do mês, mas tipo, tem alguma fixa que é importante realmente dentro? Tem algumas aí que eu vou falar que as pessoas se identificam muito. A gente tentou tirar um tempo desse, não deu muito certo, porque a gente gosta de ver gente bonita, tipo Garoto e Garota. São ensaios que a gente realiza mesmo, todo mês. E há um tempo acho que ficou longe, tipo um ano e meio, a gente teve que tirar porque a gente focava em outra coisa, tipo ser mais político, falar mais sobre outros assuntos, nos empoderar. Porque a Vips lá de trás, tipo, em 2008, não é a mesma Vips de hoje. Logo no começo, quando a gente lançou, a gente queria ver foto, mas a gente não tinha preocupação de como ela seria publicada. A gente queria saber de colocar lá e pronto, as pessoas vissem. O conteúdo dela, isso, né? O conteúdo, não tinha nada, assim, a gente não tinha. E hoje a gente tem uma preocupação maior de como a gente vai falar, sobre o assunto que a gente vai falar. A gente tem uns assuntos aleatórios aí que não tem nada a ver, a gente coloca porque as pessoas gostam de ver. Tipo corpos, garoto e garota. A gente coloca lá porque a gente gosta de ver gente bonita. Então, é uma coluna que não sai, nunca saiu da Vips. Que a gente falei, saiu nesse período de um ano, mas a gente foi muito cobrado. Pô, cadê os garotos? Cadê as garotas? Então, a gente voltou. Mas a gente tem assuntos super importantes. A gente criou, durante a pandemia, a gente falou com muita gente, principalmente LGBT, que estava dando a cara a tapa, que estava direto, médicos, enfermeiros, de tudo relacionado. E foi muito bacana, a gente teve um retorno bem legal. Entendeu? Então é isso. A gente às vezes erra e tenta consertar. A gente está sempre tentando almejar aquilo que o público quer ver, os leitores querem ver. Olha que legal. Letícia, conta pra gente sobre o casamento comunitário que vai ter. Como é a organização que vocês estão realizando? Ainda pode fazer inscrição? Como é que vai acontecer? Não. As inscrições elas já encerraram, certo? Era para ele estar acontecendo agora em junho, mas aí, por questões de ter muita gente, de ser toda uma logística de programação, ele foi adiado para agosto. Então, infelizmente, não há mais como participar. Quantos inscritos tem? Olha, eu não lembro de cabeça quantos inscritos tem. Quantos casais tem, mas são bastante casais inscritos no casamento coletivo. E vai acontecer em Belém, né? Aqui Isso, em Belém. Em Belém. Então conta pra gente, já que as inscrições estão encerradas, né? Vai ser em agosto o casamento. Eu queria saber sobre a questão, tu estava falando, que eu estava te perguntando logo aqui nos bastidores, né? Quais são os tipos de assessoramento jurídico que vocês são mais procurados pelo LGBT? Bom, na verdade, eu acredito que falar sobre esse assunto é falar um pouco de mim, assim, de forma particular, da Letícia além advogada, né? Letícia como pessoa, como mulher lésbica. Eu passei assim, a entender como uma mulher lésbica há pouco tempo. Eu sou uma mulher lésbica desde os meus 15 anos, me entendo assim. Mas por que eu estou falando isso? Porque hoje a gente se entende, a pessoa que é LGBT, eu acredito que o nosso papel ele não é só ser do movimento, mas é você se entender como uma mulher lésbica, ou sapatão, ou bicha mesmo, como uma identidade política, certo? Quando você trata desse assunto como uma identidade política, você entende quem é você na sociedade e você passa a lutar pela sua cidadania.
pelos seus direitos sociais, pelos seus direitos civis. Então, assim, eu entrei no Olivia, eu estava com uma depressão muito grande, né? Foi a minha namorada que foi... falaram para ela do Olivia, falaram, olha, o Olivia ele tem um serviço de psicologia, de terapia. Mas tu já era da universidade ou não? Não, eu não estava envolvida em nada. Ah, tá. Eu estava trabalhando, eu era advogada, só que aí eu entendia que, até conversava isso com a minha namorada, eu entendia um vazio muito grande, certo? Eu trabalhava com pessoas héteros, cisnormativas héteros, e aí eu trabalhava dentro do direito do consumidor, direito família e tudo. Mas eu era uma mulher lésbica que entendia por que eu não atuo dentro da pauta LGBT. E isso parecia tão óbvio. Hoje parece muito óbvio. E aí eu senti nessa necessidade. E aí eu procurei Olivia, certo? Eles me restabeleceram, me oferecendo esse programa totalmente gratuito, né, lá com o psicólogo. E a partir de então eu passei a me envolver. Cheguei com o presidente, né, com o Marcos Mello, e falei para ele que eu queria fazer parte do Olivia e queria saber como é que eu poderia ajudar. E ele falou, olha, amiga, você pode estar aqui sempre com a gente até você ver o seu próprio espaço, porque cada um que chegou lá, a gente atua de forma voluntária. Você traz a sua área, ou seja, eu, advogada, eu trago o meu conhecimento como vou prestar orientação jurídica para essas pessoas que não entendem como é que podem procurar a polícia, por exemplo, no caso de sofrer transfobia, homofobia, porque estão nos pequenos atos. Isso gera até mesmo dano moral, certo? Gera uma restituição, uma indenização, e as pessoas não sabem disso, entendeu? Então, eu acabei entrando como quem não queria nada, e Olivia está fazendo uma parte, sim, está sendo como uma segunda família hoje. Conta pra gente, Letícia, quais são os tipos de atendimento que a ONG faz? Já que tu falaste, tem psicólogo, né? Isso, nós temos atendimento psicólogo lá, e as pessoas elas podem fazer, podem procurar através do direct do Olivia. O nosso Instagram ele é bem ativo, né? Tem bastante pessoas lá, se você pode, acho que são mais de 2.000 pessoas, 2.000 seguidores, 3.000. E aí você procura, a gente faz um agendamento, certo? Porque como tem muita demanda, não tem como você procurar hoje e já ir semana que vem, né? Agora a gente está se estruturando, tem outros psicólogos que estão se agregando, e a gente está podendo dar uma corrida nessa lista que estava um pouco parada. A gente também tem o atendimento, né, da questão das ISTs, a gente pode fazer as testagens, você vai lá com o Diogo, que é a pessoa que é encarregada, e comigo também. Eu não fico diretamente na sede, mas a qualquer momento o presidente ele pode me acionar. Acredito que teve algumas semanas atrás a questão de um ato de transfobia dentro da sala de aula, lá na FAS, salvo engano. E aí ele me procurou, perguntou o que nós poderíamos fazer. Então, assim, a gente está sempre como movimento também procurando dar suporte para a comunidade como um todo, entendeu? Não é só A e B, mas na questão realmente da população LGBT como um todo. E qual é o caminho para quem sofre esse tipo de agressão? Bom, pode dizer aqui para quem esteja passando por isso? Acredito que, na verdade, você tem que, como o nosso colega falou ali, ele falou sobre a questão da violência dentro de casa. E pouco se discute sobre isso. A gente para pensar e fala assim, porque eu sofri homofobia ou transfobia na rua, dentro do banheiro, ou dentro do supermercado. Mas poucas pessoas param para pensar que isso tudo começa dentro de casa. Quer dizer, essa violência doméstica, ela começa a partir dentro de casa. E até mesmo, para quem sofre violência dentro de casa, você também tem como buscar o aparato, no caso da polícia. Você pode até a delegacia especializada. Nós temos uma delegacia especializada LGBT aqui em Belém, certo? E a gente pode ir até lá com a delegada, ela acredito que esteja preparada para receber esse tipo de demanda. E quando você verificar que a questão da homofobia ou transfobia, você faz o boletim de ocorrência, e aí a polícia segue com os trâmites. Praticamente, eu acredito que seja isso. Johan, conta pra gente, né, pro público, como é que tu te encontrou como músico? Primeiro começou músico, cantor ou bailarino? Bom, eu comecei cantando na igreja, né? Como a maioria, 99,9% da população, tem a igreja atravessada na minha vida, né? Essa parte musical eu super agradeço à igreja e tudo mais. Comecei aos 4 anos, depois comecei a dançar, e só em 2020 eu comecei a me montar só em casa, né? Na pandemia, através da minha... Falei pra minha irmã, a gente precisa se montar juntos, né? Minha irmã, que eu amo. E aí ela falou, bora se montar. Quando eu cheguei lá, ela ficou com preguiça. Aí só eu que me montei. E aí nasceu a Eladi, que era o nome drag. Aí em 2021 eu vou me apresentar através do Eloy, na parada que aconteceu no Valdemar Henrique,
porque não podia ter parada ainda, né, por causa da pandemia. Aí foi que ele falou, ele sabia de todas as minhas problemáticas em casa ainda até então, né? Ele falou, olha, não coloca a Eladi, porque vão pensar que tu é trans, vão te expulsar de casa. Aí eu falei, assim, lógico que se eu fosse trans também não seria um problema, mas a questão é que eu sabia realmente da minha realidade, que eu não era uma pessoa trans, mas que eu sabia que naquele momento eu não poderia sair de casa. Tava começando, eu ia começar ali me apresentar, né? E aí ficou Johan. Só que Johan, artista drag e tudo mais, então foi isso. Eu sinto que a arte drag é o compilado de tudo que eu amo, que é a dança, o canto, a maquiagem. Aí juntou tudo, ficou a Johan drag. É isso. E realmente tem um cenário muito a teu favor, né? Tem uma voz muito bonita e a gente tem aqui, tu estás estudando, né, ópera. Sou estudante do Ópera Estúdio lá no Carlos Gomes, que eles abriram a modalidade para canto popular, né? E eu sou muito feliz naquele lugar porque quando eu cheguei lá, também eu cheguei assim, com medo, né? Falei, ai meu Deus, eu vou assim, aí o pessoal vai olhar pra mim, aquele viado. Porque o nome já diz tudo, Conservatório Carlos Gomes, entendeu? E aí tu fica assim, meu Deus. Mas quando eu cheguei lá, uma professora muito linda, a professora Gena, um beijo, ela é muito especial. Ela falou assim, você é incrível, a gente vai trabalhar junto. Aí eu fiquei muito feliz, porque eu senti que era um momento, ainda bem, né? Assim, a gente sabe que existe muito preconceito, mas ainda bem que as coisas estão caminhando assim, ó, de joelho, mas tá. E aí tem pessoas como ela, né, que tem um olhar especial. E aí fica assim, tá, mas por que eu não te daria aula? Por que tu não passaria no meu curso? Porque tu é drag? Não, tu vai. Então, eu sou muito feliz lá, assim, porque eu sou abraçado ali. Nós temos o dia 28, né, de junho, que foi marcado pelaquela situação em Nova York dos bares, né, em que os policiais estavam agredindo, né. Vocês acham que aquela ação de tantos anos atrás ainda se reflete muito hoje em dia? E pela fala aí, eu quero ouvir de todos vocês, a fala de vocês é uma fala assim ainda muito retraída, né? Um medo, como ela falou também a respeito da depressão. Queria que vocês falassem, contextualizando o que já passou na nossa atualidade e um pouquinho da realidade de cada um de vocês. Eu acredito que sim. Claro que não é com a mesma veracidade que aconteceu naquele tempo, mas eu acredito que sim. Ainda tem os estados atualmente que acontecem. Claro que eu acho que a gente hoje tem um preparo maior e tem muito a ver com nossos advogados, né? Com essa coisa aí que a gente hoje já sabe os nossos direitos, como a gente já sabia, então a gente já está muito mais preparado, mas eu acredito que aconteceu lá, que inclusive foi o grito para a gente tentar muita coisa, ainda existe. Em pequeno, né? Mas ainda existe, sim. Bom, acredito assim, falar um pouco sobre Stonewall realmente um marco muito grande, né? É um marco internacional. Então, assim, não só em Stonewall, é porque quando a gente fala assim, porque 28 de junho foi um ato isolado. Não foi, né? Já vinha antes mesmo certos movimentos, só que ainda não tínhamos um cenário preparado. Porque, na verdade, esse cenário ele não foi preparado, ele foi realmente, digamos assim, uma revolta por conta, né, justamente da invasão do Stonewall, que os policiais já vinham praticando. Só que nesse dia realmente foi, como a gente diz, o auge. E aí, a partir desse momento, a gente passou a taxar dia 28 de junho como o Dia Internacional do Orgulho Gay. Entendeu? Então, eu acredito que de lá para cá teve muito avanço, de fato teve muito avanço, mas ainda a gente vive retrocessos diários. Então, é como a gente fala, nós conseguimos a criminalização em 2019 por meio do STF da homofobia, da homotransfobia. Mas aí você me pergunta, foi suficiente? Está tudo bem? Está tudo certo? Não está. Porque, por exemplo, saiu esse ano, através do Observatório LGBT, foi divulgado, certo, em parceria com o ANTRA, que 273 pessoas LGBT morreram de forma violenta no ano passado. Isso é um dado que saiu agora, um mês atrás. Entendeu? Ou seja, 32 pessoas LGBT a cada hora. Então, quando você tira esses dados assim, você fica... Cara, isso realmente acontece no Brasil? Acontece. Apesar de nós realmente não sermos um país, digamos assim, como, por exemplo, Uganda, que agora foi o último país que disse que ser gay lá é crime. Aqui nós não temos isso. Mas se você for ver o pano de fundo, a questão mesmo do racismo estrutural,
a gente tem essa batalha muito grande dentro do Brasil, entendeu? Então, não é só, digamos, buscar também pelo Congresso Nacional, porque no Congresso, como vocês bem sabem, a gente tem a bancada evangélica, né? Então, assim, é muito difícil a gente conseguir legislação para a comunidade LGBT. Como é que a gente tem conseguido isso? Através de decisão judicial, através do STF. Então, assim, é uma luta muito grande todo dia. Então, realmente, a gente passa por momentos de felicidade, assim como momentos de retrocesso que foi dos últimos 4 anos aí com o último presidente. Mas acredito que a gente tem sido bem, de fato, assim, bem agraciada com os direitos LGBT, que tem sido construída a partir de 10 anos para cá de forma mais forte. E o STF está aí também para a gente, para lograr a gente com a questão dos direitos, já que por meio do Congresso não tá saindo, entendeu? Sim, ela disse tudo. Mas basicamente a gente ainda está na luta. Por isso que eu falei que é uma caminhada de joelhos do Sírio, sabe? Aquela que tu vai no asfalto quente. É essa caminhada, porque só em 2019, né, que vai rolar uma lei e que, no caso, eu tenho amigas trans que vão ter que recorrer à lei gay, só que elas não são gay, porque não tem ainda trans, entendeu? Então, ainda é uma caminhada muito árdua, mas avançou, sabe? Só que ainda é triste a gente abrir as redes sociais e ter alguém falando assim: Deus detesta quem você é. Deus detesta que você se orgulhe, sabe? E eu queria muito poder falar isso, que eu já tinha comentado com alguns amigos, né? Que recentemente aconteceu de um pastor ter citado o orgulho como um ódio, como se Deus odiasse o orgulho, né? E a gente sabe muito bem que o orgulho que nós temos enquanto LGBTs não é sobre arrogância, sabe? A gente não é arrogante, a gente não quer ser arrogante. A gente, na verdade, está tentando se orgulhar dentro de uma sociedade de pessoas como ele, que está disseminando aí sabe, tá fomentando um ódio contra pessoas que a vida toda tentam se erguer para existir, sabe, o direito de existir, que é de todos. Aos LGBTs é negado, sim, sabe, pela família, pela sociedade, né? Então, é muito triste, sim, ainda a gente ver que pessoas, elas pregam contra a vida, porque elas não estão pregando contra o nosso gênero e nem sexualidade, mas elas estão pregando também contra as nossas vidas, sabe? Contra a nossa existência. Isso é muito forte falar. Mas ainda bem que a gente está não engajando, só responde. Aí eu peguei e fiz um vídeo com meu amigo, tá lá no meu Instagram, quem quiser ir ver, cantando a música Não Recomendados, em resposta a esse pastor. Porque se ele fala também, a rede social a gente vai falar. Eu acredito que eu vi esse vídeo. Eu queria que vocês falassem também um pouco, que a gente tem várias dessas piadinhas, né? Piadas sem graças ou tiração de sarro, que às vezes soa como brincadeira, mas não é brincadeira, né? Eu queria que vocês comentassem um pouco como é se sentir em meio a uma brincadeira sem graça. Na verdade, assim, a gente fala que é brincadeira, mas não é brincadeira, é crime. Sim. Né? Então, a partir de 2019, de fato, você taxar a pessoa, né, não respeitar o nome social da pessoa trans ou pessoa transgênero, toda essa situação, você está praticando crime. E aí as pessoas, de fato, acham que qualquer brincadeira você pode fazer com a pessoa da comunidade. Mas, inclusive, a gente... no caso, lésbica, eu me taxo como lésbica para evitar, já que essa pessoa se utilize disso para dizer assim, tu és sapatona, tu és lésbica. Eu me identifico politicamente assim, então a pessoa não tem, já tira essa chance dela de tirar esse tipo de brincadeira comigo. Mas, de fato, a lei do racismo, né, que foi a que o STF julgou para abarcar a homofobia, através do artigo 20, ela vem a coibir esse tipo de brincadeira. Mas a gente também tem o Instituto da Injúria Homofóbica, que é justamente eu taxar a pessoa como lésbica, sapatão, viado, bicha, tudo isso também se enquadra como crime. Então as pessoas acham que elas têm livre-arbítrio de agir dessa forma, quando na verdade elas estão sendo tipificadas dentro da lei de racismo. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? A gente fala isso para o público em geral, porque a gente estava conversando isso ainda nos bastidores, da importância que tem o conhecimento. Às vezes a pessoa não fala por maldade, ela fala porque ela não tem informação. Então, para isso, entra a questão das políticas públicas que venham trazer também toda essa conscientização do que é homofobia, do que é transfobia, de como você identificar a questão da sexualidade, que é diferente, orientação sexual, da identidade de gênero. Então, tudo também passa, né, ao meu ver,
como a gente falou sobre a questão da informação, do conhecimento. Letícia, e qual seria o termo correto para usar para cada... Bom, aí depende. Você pode falar da pessoa na identidade de gênero. No caso, você tem que saber da identidade, se ela está se informando em relação à identidade de gênero ou à orientação sexual. No caso, eu sou uma mulher cis, normativa, certo? Lésbica, mas eu sou mulher. No caso, mas tem pessoas que se enquadram como trans. No caso, uma mulher trans, aí é identidade de gênero. Mas a orientação sexual dela não tem nada a ver com isso. Ela pode ser, no caso, se for uma mulher, pode ser lésbica, ou pode se identificar com outra orientação sexual. Então, assim, você tem que procurar saber, de fato, como ele falou no início da conversa lá fora, como é que você se identifica? Quando você vem falar com uma pessoa assim da comunidade, como você se identifica? Você quer ser chamada pelo pronome no masculino ou no feminino? Ou os não binários, você quer que trate pelo pronome neutro, ou o X ou o E? Às vezes, o respeito é a questão mesmo da conversa, do diálogo que a gente está tendo aqui, né? Acredito que passa por isso mesmo. E, Johan, conta pra gente como é que tu consegue lidar com essa situação, como nós estávamos falando, da brincadeira que não é brincadeira, que é crime. Sim, lógico que a gente é muito doida, né? Então a gente fala assim, sou viado mesmo, sou bicha. Só que sim, a gente tá se impondo politicamente, né? E lógico que se hoje em dia se antes eu tivesse a cabeça de hoje, na escola todo mundo ia ter que me aturar muito viado, assim. Mas foi um momento de sofrimento, como ainda é para algumas pessoas hoje, e temos muitos adultos LGBTs doentes por causa disso, e outros que nem estão vivos para contar a história por conta de preconceito, de não ser respeitado, né? Então, é crime sim, né? E a gente precisa se importar em perguntar. Eu acho a coisa mais linda quando alguém pergunta, né? Lá mesmo na escola, no Carlos Gomes, eu sou a única pessoa queer mesmo, assim. Então, o pessoal tem outros gays, lésbicas, mas não são... Eles têm uma aparência mais cis, né? Então, eles perguntam pra mim, como já várias vezes, e eu acho super legal, assim. Amigo, como é que eu posso te chamar, assim? Tipo, ela ou ele? Eu sou uma pessoa que me considero uma pessoa de gênero fluido, então vai ser menino ou menino, assim. Pode me chamar, eu vou ficar bem. Mas eu sei que tem gente que não quer ser chamado de ele ou de ela e ele, sabe? Quer ser chamado no pronome neutro, que é ele, que as pessoas até um tabu, e às vezes até dentro da comunidade tem isso, mas a gente precisa respeitar a forma com que as pessoas... gente, isso é muito sério. Psicologicamente, as pessoas se sentem no direito de serem respeitadas, assim, elas estão certas, sabe? GG, como é que a revista VIPs trata essas questões? Vocês tratam também questões políticas, abordagem, como é feita? Sim, sim. Na verdade, a gente já até teve um problema no passado com uma outra mídia. Eu acho que era o tempo do BBB, acho que era a Lin, estava, né? E a gente tem muita preocupação de como a gente... Hoje em dia, né? Porque a gente também, que nem eu falei, ninguém é perfeito. A gente já cometeu os nossos erros, e a própria revista, em algum momento lá na frente, ela cometeu seus erros também. E a gente estava nesse período da Lin, né? Que é uma pessoa trans ali. Então, a gente viu uma outra mídia, tirar sarro. E eram parceiros nossos. E a gente foi lá, eu, como já conheço a pessoa, fui lá e falei, olha, tira essa postagem aí, não é legal, não sei o que. Mas aí a gente tem aquele preconceito interno da gente com a gente mesmo. A gente tem que se dar a mão, a gente tem que ser os primeiros a nos defender, e vai uma mídia. Então, assim, a gente tem muita preocupação com essas brincadeiras, da forma que a gente vai colocar alguma coisa lá que não soe, porque a gente, hoje a gente se policia muito. Eu falo, inclusive, as pessoas que estão na VIPs, que foram entrando para somar, elas me deram esse toque. Olha, eu acho que isso aí não é bacana, acho que agora aqui a gente tem que consertar. Então, a gente não aceita, sabe? A gente já teve postagem que a gente colocou e foi gente lá e massacrou, a gente remove. A gente não é acostumado a remover, você fala o que você quiser, até porque uma mídia a gente tem que ser parcial. Você vai lá e fala. Quem é a gente para ser o primeiro a ser aquele que vai dizer que você não pode falar isso numa mídia? Então, só quando a gente vê que é de cunho preconceituoso, é muito pesado, a gente vai lá. Até para a gente também não dar biscoito para essas pessoas. A gente não alimentar para vir outro lá e também falar, e outro. Então, a gente começa a cortar. Eu, particularmente, eu gosto muito no meu ambiente de trabalho. Assim, eu acho que aqui é muito bacana, porque a gente teve essa conversa logo nos bastidores sobre isso. Porque, assim, às vezes você encontra uma pessoa, você vê que aquela pessoa é completamente feminina, está toda
feminina ali, você vai falar ele. Então, também, eu acho que é o senso, né? É o bom senso de você olhar para a pessoa, ela tá ali, e você não usar esse termo de ele, sendo que ela tá toda feminina na sua frente. Então, às vezes, é a maldade também, como é usada. A pessoa vai lá só para dizer, não, vou falar e pronto. E é isso, para mim é isso. Mas você tem que saber como ele falou. É como a pessoa quer ser identificada, como a pessoa quer ser chamada. Então, é preocupação, e a internet, como a gente falou antes, tá aí para isso. É só ir lá e procurar. Às vezes tá na cara, né? Tipo, uma vez eu tava num lugar e aí eu vi muita gente chamando uma pessoa que claramente era travesti de ele, chamando por um nome masculino. Aí eu deixei a pessoa ir embora. Eu falei, gente, mas por que você tá chamando esse nome? Aí, por que é? Falei, mas vocês perguntaram se é esse nome? Porque a pessoa às vezes já tá tão oprimida assim, que ela tá com a alma triste já, que ela já nem quer mais debater, que estão chamando ela de macho lá. Mas ela é travesti, ela quer ser chamada como de ela, sabe? Às GG, vezes. quantas pessoas integram a revista? Hoje, eu acho que é 8 pessoas. Deixa eu tentar me lembrar de todas aqui, né? Inclusive, eu estou com 3 aqui, que eu nem sabia que estariam aqui, né? Que é o Kleber, o Hugo, que faz parte, aí é um fotógrafo super profissional. Tem o Celso, que é um professor aqui bem conhecido aqui no nosso estado. Então, assim, as pessoas ali também estão... É bom frisar que as pessoas estão voluntárias ali. Que já teve algumas notícias, algumas fofocas dizendo que a VIPs recebia, que tinham patrocinadores fortes. Eu, uma vez fui, acho que há 5 anos, fui para Mosqueiro, é bom colocar isso, e disseram que eu tinha gastado 2.000 lá. Coitado, se eu tivesse 2.000 naquele momento ali. E disseram que era um patrocinador e que as pessoas eram pagas. Ninguém é pago, todo mundo que está ali é voluntário. E a coisa funciona profissionalmente, funciona daquele modo que as pessoas vejam, e é bacana isso, porque todo mundo que está ali doa o que tem para a gente somar e fazer a VIPs que vocês conhecem aí. Olha só, gente, o programa está muito gostoso, né? Um bate-papo super bacana, interessante, de informação realmente, mas estamos chegando ao fim. E eu vou pedir para a Letícia aqui falar um pouquinho sobre as tuas redes sociais, também da ONG, quem quiser seguir, quiser mais informação, possa deixar o teu contato e a tua mensagem final. Então, o Instagram oficial do Olivia é Olivia LGBT, né? Você pode colocar no buscador e você vai ter acesso fácil. E aí você vai se inteirar, né, dos nossos programas, de como a gente trabalha. Você pode também perguntar no direct como é que funciona a questão do acesso à terapia gratuita, né? Assim como tantos outros serviços, né? Até mesmo falar comigo por lá. Mas eu também tenho o meu Instagram profissional, que é ADV Letícia Moraes. Lá também eu coloco informações, né, óbvio, de forma gratuita, em relação a como é que você pode identificar os crimes de homofobia, transfobia, injúria homofóbica, como é que você pode buscar, digamos, os órgãos públicos para você ter os seus direitos garantidos. Eu acredito que a informação que eu deixo em relação ao mês é aquela velha conversa que a gente sempre tem. Nós lutamos por um dia, certo? Que foi o Stonewall, internacionalmente conhecidos. E nós ganhamos um mês, que é o mês do orgulho, mas a gente está lutando para ter todos os dias. Então, eu acredito que as pessoas, antes de proferir-se e qualquer tipo de preconceito e discriminação, você busque, de fato, conhecimento e respeite as pessoas, porque a diversidade ela merece ser conhecida e também merece ser incluída nas demais pautas da sociedade. Olha só. GG, deixa a sua mensagem final, redes sociais também da teu pessoal e da revista. Ok. Primeiramente, eu quero agradecer o convite, né? É de suma importância esses espaços serem abertos para a comunidade, para a gente que está aqui. Eu comentei isso também, a gente comentou lá. E, assim, a revista VIPs completa, inclusive em agosto agora, completa 15 anos de existência. A gente está preparando uma super edição, tem coisa boa vindo por aí. E para quem quer conhecer o nosso trabalho, @revistavips, tudo junto. Vocês entrem lá do Instagram em seguinte, vocês vão conhecer as nossas redes sociais todas, que estão todas lá. E é isso. E a gente está aí para somar. Eu acho que a gente precisa desse espaço. Eu fico muito feliz porque quando a gente chegou em 2008, a gente ainda chegou muito, muito cru, muito tímido. E assim como eu vejo o que se tornou, não só a VIPs, mas toda essa comunidade, eu fico muito feliz. E é isso. E principalmente um programa como esse, que dá essa oportunidade. Eu acho isso uma importância. E muito obrigado aí, sucesso aí também para você, viu? Obrigado vocês, obrigado pessoal da revista VIPs também. Quem tiver alguma sugestão de pauta, né, GG, pode mandar lá no direct com certeza. de vocês. Sim.
principalmente direcionado a esse público, porque a VIPs ela é focada principalmente para nossa comunidade. Johan, obrigado pela sua presença. Deixa sua mensagem. Vou querer também que tu cante, né, uma música final assim que seja aquela que é a tua preferida. E deixa sua mensagem para os nossos amigos e amigas e que tu possa deixar também o teu contato para show. Eu que agradeço a oportunidade, né, de estar aqui expressando, falando um pouco da nossa realidade, de coisas, na verdade, que as pessoas precisam saber. Algumas pessoas falam, mas é muito chato, não sei o quê. Eu acho que isso tudo vem muito da ignorância. As pessoas precisam ouvir mais as outras, né, pra gente aprender a lidar sem berrar, sabe? Só conversar, ouvir as pessoas. Eu quero agradecer novamente. Eu quero agradecer também ao Natanael, que está aqui, que é o meu músico, que sempre está me acompanhando. E vocês podem me encontrar nas redes sociais, no Instagram, Johan Bórias e Natanael Ricardo. É isso. Contato para show? Deixa eu lembrar agora do meu número, que eu não sei de cabeça. Contato para show é 98225 40... eu tô vendo, não sei. Deixa eu lembrar, gente. Não, deixa que a gente vai passar, então aqui embaixo a gente coloca a Natália. O contato para show tá aqui embaixo. Gente, muito obrigada, um super beijo para todo mundo, que a gente possa respeitar a individualidade de cada um e garantir o espaço também de cada ser humano na nossa sociedade. E vamos continuar e terminar o nosso programa com o nosso super artista Johan. O que vão dizer de nós? Seus pais, Deus e coisas tais, quando ouvirem rumores do nosso amor. Baby, eu já cansei de me esconder entre olhares e sussurros com você. Somos humanos e nada mais. Eles não vão vencer, baby, nada de ser em vão. Antes dessa noite acabar, baby, escute, essa é a nossa canção. E flutua, flutua. Ninguém vai poder nos dizer como amar. E flutua, flutua. Ninguém vai poder querer nos dizer como amar. Entre conversas soltas pelo chão, teu corpo teso, turução, e o teu cheiro que ainda ficou na minha mão. Novo tempo pode vencer, pra que a gente possa florescer. E baby, amar sem temer. Eles não vão vencer, baby, nada de ser em vão. Antes dessa noite acabar, baby, escute, essa é a nossa canção. E flutua, flutua. Ninguém vai poder querer nos dizer como amar. E flutua, flutua. Ninguém vai poder querer nos dizer